Galera, a gente já fez um vídeo aqui explicando o motivo do Godzilla ter ficado rosa. Só que parece que tem até explicação científica pra isso. Você vai ver agora, vamos lá. Inestrantes, meter aqui! E mais uma vez hoje a gente vai falar sobre a nova forma do Godzilla, em que ele surpreendeu geral, né, com a mudança de cor, né, de azul pra rosa. Ficou rosa, aquelas cores dele, dorsal dele, né? Teve muita piada, teve gente que gostou. E surpreendentemente teve gente da ciência mostrando que fazia sentido sim o Godzilla ter esse poder cor-de-rosa. E é poder cor-de-rosa, não é poder do amor, ok, cara? É poder cor-de-rosa. Mas não contava com a minha astúcia, porque sim, a gente tem aqui na equipe gente da ciência que vai conferir isso tudo junto aqui com você. Vamos lá agora. Lógico, mas antes vamos mandar esse like caprichado. Mas me diz uma coisa, vocês são nerd raiz ou nerd Nutella? Porque nerd raiz não gosta só de anime, não. Nerd raiz gosta de ciência, aquele papo bem científico mesmo. Ou pelo menos ficção científica, né? Então se você gosta disso, capricha na inscrição e vamos lá. Presta bastante atenção, galera, porque a explicação é complexa. O que vocês precisam entender é que a gente só consegue enxergar porque existe luz. Sem luz a gente não consegue enxergar. Então quando a gente enxerga alguma coisa, ou a gente está vendo a luz que essa coisa emite, né? Você está vendo uma coisa, não é luz de lâmpada não, ok? É a forma, a luz, as cores, tudo, né? Então hoje a gente está vendo a luz que essa coisa que a gente está vendo emite, ou a gente está vendo a luz ambiente sendo refletida nesse objeto, quando ele não é um objeto com luz própria. Então quando é um objeto com luz própria, tipo uma lâmpada acesa, beleza. Não precisa de luz no ambiente, você está vendo? Agora, quando tem luz no ambiente, mesmo que aquele objeto não reflita, não produza nenhuma luz, você consegue olhar aquele objeto. O poder do Godzilla, evidentemente, tem luz própria. É tipo um vagalume, né? Mas existe uma coisa que pouca gente sabe, que é o fato de que a luz também é uma onda, que nesse caso a gente chama de onda eletromagnética. Electromagnetic waves, or EM waves, are similar to ocean waves in that both are energy waves. They transmit energy. E sendo uma onda, ela possui velocidade, frequência e comprimento de onda. Só que a gente tem tipos diferentes de luz, o que quer dizer que esses tipos diferentes de luz têm tipos diferentes de frequência e tipos diferentes de comprimento de onda. É só você lembrar, uma onda tem velocidade, frequência e comprimento da onda. Então, cada tipo de onda tem esses atributos diferentes um do outro. Normal, né? O conjunto de todas essas frequências diferentes recebe o nome de espectro eletromagnético. Só que quando a gente coloca em ordem, né? Quando a gente organiza o espectro eletromagnético do mais energético para o menos energético, sabe? Bem no meio dele existe um conjunto que é o que a gente chama de espectro eletromagnético da luz visível, que é basicamente a luz que a gente consegue ver. Se você está vendo, é porque a luz está naquele espectro, naquele ponto ali, entende? Objects appear to have color because EM waves interact with their molecules. Some wavelengths in the visible spectrum are reflected, and other wavelengths are absorbed. Bom, galera, acho que eu nem preciso dizer que a gente consegue ver o poder do Godzilla, né? Você tá vendo lá, é uma luz visível, você tá vendo? E se a gente consegue ver, é porque aquela energia que sai da boca dele e que faz as placas dorsais brilharem, emite uma radiação que possui a frequência dentro do espectro da luz visível. Simplão isso, né? Você tá vendo, ou seja, aquelas luzes que você tá vendo estão dentro do espectro da luz visível. Mas se vocês repararem no espectro eletromagnético, vocês vão ver que a luz visível é limitada pela cor vermelha e pela cor violeta. O que está além do vermelho são os infravermelhos. E o que está além do violeta são os ultravioleta. Agora percebam que o azul está mais perto do ultravioleta, enquanto o laranja está mais perto do infravermelho. E é exatamente isso que diferencia a chama de uma vela da chama de um maçarico. Enquanto o fogo da vela chega a uma temperatura de mais ou menos 100 graus, da vela, né? O do maçarico chega perto de 1000 graus, sendo que o fogo da vela é laranja e o do maçarico é azul. E por que isso acontece, Peter? Isso acontece porque a quantidade de energia é maior pro lado dos raios ultravioleta do que pro lado dos raios infravermelho. Other objects, such as humans, are not as hot and only emit infrared waves. We cannot see these infrared waves with our eyes alone. However, instruments that can sense infrared energy, such as night vision goggles or infrared cameras, allow us to see these infrared waves from warm objects like humans and animals. Mas aí eu convido você que está aí a mais uma vez olhar para o espectro eletromagnético da luz visível e ver qual é a próxima cor depois do azul. Exatamente, rosa ou magenta, se vocês preferirem, né? A cor atual do poder do Godzilla. Ou seja, o fogo azul produz mais energia do que o fogo laranja. E o fogo rosa produz mais energia do que o fogo azul.
Então sim, faz sentido o Godzilla evoluir, produzir mais energia e mudar de cor. Então usando essa lógica, tecnicamente a baforada atômica mais poderosa possível do Godzilla teria que ser invisível, porque ela estaria além dos raios ultravioletas e só poderia ser vista com aparelhos. Possivelmente só seria possível ver com aquela visão térmica do predador, e a gente só veria o rastro de destruição, mas não veria a rajada em si. E obviamente seria muito chato, porque, pô, o charme do Godzilla é exatamente a baforada atômica. Mas como a alegria de pobre dura pouco, já que a gente tá falando de ciência, a gente precisa apontar um possível furo nessa explicação. Vamos lá. Se a energia laranja produz menos energia do que a azul, então por que o Godzilla ficou da cor laranja quando ele matou o King Ghidorah? A teoria do Godzilla ter ficado rosa por ter ficado mais poderoso realmente faz sentido. Mas sendo bem sincero, é óbvio que no final das contas ele só tá rosa porque os produtores acharam que seria legal fazer um boneco do Godzilla da cor rosa. Eu duvido que o filme realmente explique a mudança de cor, mas ao menos serviu pra gente viajar e aprender um pouquinho mais o lado científico da coisa. Vocês querem mais vídeos com esse collab entre nerdice e ciência? Comenta aqui embaixo, tô de olho nos comentários. E não esquece, toca aqui agora e se inscreve no canal. Se a tua inscrição para essa veia nerdística que a gente gosta, sabe esses papos louco de nerd, louco, cientista maluco? A gente gosta, você gosta também, então você tem que estar inscrito com o sininho ativado. Eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Uhul!